Oh. Obrigado, Paulo. As crianças, então. Glória a Deus. Olha, que lindo, né? Quantas crianças. Que lindo. Meu Deus. Muito lindo. Hebreus capítulo de número 12. Que o Senhor nos conduza em tudo. Sim, ainda antes de ministrar, a diaconisa Renata falou sobre ônibus. Está confirmado realmente ônibus? Cadê Renata? Vai confirmar, porque ela falou sobre ônibus. Tem 7 pessoas por enquanto em São Vicente, 15 no total. Então, eu só peço às mulheres que falaram que iriam, para estar ligada, né? Porque 15 pessoas no ônibus, a princípio não dá, não é verdade? Senão vai ficar muito caro. Mas pode ser que seja uma van, enfim. No final, procure as irmãs, procure a pastora, procure aí Renata, enfim, as diaconisas, para confirmar direitinho sobre a saída para Jardim Primavera, tá bom? Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Só até aí, que o Senhor nos conduza, te abençoe. Aleluia. Preparei essa palavra hoje, orando ao Senhor, como a gente sempre fala aqui, às vezes a gente tem já palavras para estar ministrando, mas sempre que antecede a ministração, a gente vai dar uma passada, vai estudar novamente, e o Senhor, Ele falou assim muito ao meu coração, quando estava lendo esse texto, e diz aqui a palavra, que uma grande nuvem de testemunhas, né? E assim o meu coração, que o Senhor trouxe em relação a isso, trazendo dentro da palavra revelada, aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, quando nós estudamos, quando nós lemos, e eu quero declarar para você que muitos foram os que conseguiram, e você também vai conseguir. Fala para o seu irmão, você também vai conseguir. Muitos foram os que conseguiram completar a carreira, ser fiel até o fim. Nós temos exemplos aqui, então rodeado de grandes testemunhas, diz a palavra de Deus, né, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grandes testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então eu declaro mais uma vez, você vai conseguir também. Mas é preciso perseverar. Talvez tem dias que sejam difíceis para você, mas vai ser se alimentando da palavra, vai ser buscando o Senhor todos os dias, vai ser não estando só, vai estar sendo sempre acompanhado de alguém, nunca sozinho. Diga para o seu irmão, nunca sozinho, que você vai conseguir. Desde já eu quero declarar para você, que o próprio Senhor disse que você não estaria sozinho. Quantos creem que o Espírito Santo está em você? Quantos creem que você está rodeado de muitos anjos? Digam amém. Você não está sozinho. E tem muitas testemunhas. E eu estava estudando e eu falei, poxa Senhor, isso é muito lindo, você também. Então você precisa correr com paciência a carreira que é proposta para você. Deus é poderoso para sustentar a gente até o fim. Quantos têm sido sustentados pelo Senhor? Querido, preste atenção, Deus é poderoso para sustentar a gente até o fim, ou seja, dar alimento para a gente, agregar valor para a gente. Fala para mim e para você, vocês já estão na caminhada, vocês já estão durante uma caminhada, vocês já estão correndo,
Vocês começaram, não é hoje, eu falei um dia desse que tem pessoas que já estão há muito tempo nessa corrida, tem pessoas que estão há muito tempo que saíram do Egito, não é verdade? Há muito tempo que saiu de um lugar escorregadio. Então firma os teus passos e corre a carreira que está proposta, sem recuar, sem desanimar, sempre abundante, amém? Glorificado seja o nome do Senhor, e Deus, Ele é poderoso para sustentar você até o fim. E se Ele é poderoso, então nós acreditamos que, sabe, Ele nos ajuda, verdadeiramente Ele nos ajuda. Então nós não estamos sozinhos, e não estar sozinho tem os seus benefícios. Vamos ler Eclesiastes 4, se puder colocar aí, pessoal da comunicações, Eclesiastes 4, versículo do número 9 ao 12, diz assim, olha, melhor é serem dois do que um, e aí vai dizer a palavra, por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Pode avançar, porque se um cair, o que acontece? E se estiver sozinho? Deixa aqui por enquanto, tem benefícios, não está sozinho. Imagine que nessa carreira, você comece a se isolar, e você não tem mais ninguém, não tem um amigo, não tem alguém que ligue para você, não tem alguém que se importa. Todos nós precisamos sempre ter alguém do nosso lado que se importe conosco. E de novo eu quero declarar para você, você tem um que está em você, querido, que é promessa de Deus. O Senhor deu sua própria vida, Ele ressuscitou, Ele ascendeu os céus para que você não estivesse sozinho, que o Espírito Santo estivesse com você. Então ali diz a palavra, porque se um cair, o outro levanta. Mas se estiver sozinho, talvez só fique o lamento, de o quê? Poxa, mas ninguém foi comigo. Aí lá estamos nós de novo, de repente buscando uma novidade, buscando um novo, mas eu pergunto para você nessa noite, mas você tem estado com alguém? Você verdadeiramente tem alguém que possa ouvir, que você possa verdadeiramente abrir o seu coração? Primeiro, novamente vou repetir, que nós temos o Senhor, mas eu quero declarar uma pessoa, alguém realmente que você possa falar, possa abrir o seu coração para Ele. Quantos tem alguém aqui, pelo menos uma pessoa que possa abrir o seu coração? Você não conseguiu ver daqui, eu estou daqui, né? A visão daqui é diferente. Tem pessoas que realmente não tem uma pessoa que possa abrir o coração. Isso não é bom, porque aonde vai estar o conselho? Aonde vai estar uma palavra para você? Porque às vezes no momento de um conselho, querido, um conselho que alguém te dá, o que acontece? Você permanece, você continua a carreira. Mas quando não tem um conselho, quando não tem alguém para te ajudar, querido, e você começa a declinar, querido, sem ninguém, como é que fica? Então eu digo para você, eu desafio você a pelo menos ter mais uma pessoa, talvez você busque um exemplo, eu não sei quem você pode buscar de exemplo, diz a palavra para a gente ser exemplo, eu quero ser exemplo, quantos querem ser exemplo? Busque alguém que seja exemplo para você, busque alguém que faça a diferença, e seja você esse exemplo, comece também a ser esse exemplo, talvez fazer um discípulo, talvez acompanhar alguém, porque quando você começa a fazer isso, querido, primeiro que aquela pessoa não vai estar sozinho, mas você também não vai estar, e aí diz a palavra, né, que caindo um, o outro vai e levanta, né, volta lá, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Eu vivi isso, na Serra de Madureira, Serra do Mendanha, nas madrugadas frias, e não tinha esse negócio não, tu fala assim, homem agarrado um com o outro, querido, presta atenção, na hora do gelo, na hora da temperatura,
do riacho ali congelando, de você todo molhado, todo encharcado, nessa hora, querido, bom é uma meia, mas bom também é você ter alguém para você estar ali abraçado. E não tem maldade nisso, sabe por que não tem maldade nisso? Por quê? Porque está um esquentando o outro, um necessitando do outro. Eu não sei se você já viveu em algum momento que você precisou realmente de alguém, né, de estar agarrado com alguém, talvez para sobreviver, para não sofrer uma hipotermia, né, porque estava muito frio. E olha que a gente está falando de algo natural. Imagine daquele que vai se esfriando. Imagine daquele que de repente vai se esfriando, vai ficando gelado, vai ficando, diz a palavra, se ele tiver outro com ele, esse outro pode esquentar ele. Quantos estão entendendo aí? Fala para o seu irmão assim: eu preciso de você. Falou para ele, agora esse, fala também para ele: e eu também preciso de você. Nunca estejam sozinhos, né? Vamos terminar de ler aqui, vai lá. E se alguém prevalecer contra os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Então, benefícios de não estar sozinho, né? Tem seus benefícios. Provérbios 3, 11 e 12, daquele que anda na dependência. Provérbios 3, versículo de número 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes do quê? Da tua repreensão. Continua. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha só aqui, nesse próprio livro de Hebreus aqui, mais adiante um pouquinho, olha o que está escrito. Versículo de número 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e nem desmais quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrige, né? E aí ele segue, trazendo ainda alguns ensinamentos tremendo. Então, né, ouvir um pai falando, ouvir uma autoridade falando, ouvir alguém que é sobre você. E eu estava lembrando de alguém que ele não viveu isso, né? E Sansão, eu escrevi algumas coisas aqui, algumas coisas que você já sabe, eu escrevi aqui para não esquecer essa questão dessa carreira. Você não pode estar sozinho. E Sansão, na realidade, ele começou a seguir uma carreira solo. Ele ouviu os pais dele, ele ouviu, mas não seguiu o que os pais falaram. Ele ouviu a palavra de Deus, ele sabia sobre a palavra de Deus, mas ele não seguiu o que a palavra de Deus falava para ele fazer. Ele foi totalmente ao contrário. Ele buscou uma carreira o quê? Solo, sozinho, sem direção da palavra, sem direção dos seus pais, ainda que o tivesse, mas ele não quis seguir. Uma carreira solo nunca é uma boa carreira para você. É melhor ser 2 do que ser 1. Então nunca esteja sozinho. Unidade, crescimento, amém? Para o crescimento é preciso nós termos mais um. Sei que o pastor Irã pescou sobre ministrou sobre essa pesca de redes. E é lindo, é isso mesmo, temos que pescar de redes, mas quer saber? Muitas das vezes temos que lançar sim um chicote, talvez com 1 anzol ou 2 anzol, amém ou não amém? Porque às vezes através dessa pesca, desse pessoal, desse ir lá falar com alguém que às vezes esteja sozinho, alguém que às vezes está precisando só de uma palavra, às vezes numa dessa que você você cuida de uma vida, aquela vida passa a se importar, passa a entender que tem alguém que é um com ele. Quantos estão entendendo? E aí o milagre da multiplicação começa a acontecer nessa unidade. Unidade não é falar, não, deixa eu seguir a minha carreira solo. Olha, nunca tive tanta unidade.
quando eu estou sozinho. Isso não é unidade. Você e você. Unidade, a unidade que nós falamos, unidade, né, na matemática vai falar que é um só, né? Mas a unidade no reino é quando você e mais pessoas se tornam um só. Diz respeito ao que a igreja do Senhor tem que ser. Sabe o que nós temos que ser nesse lugar? Um só no Senhor. Sabe o que você tem que ser com seu esposo? Um só no Senhor. Sabe o que você tem que ser com seu amigo? Um só no Senhor. Sabe o que você tem que ser com seu irmão? Um só no Senhor. Você pode dar glória a Deus e dizer aleluia. Então Sansão, ele buscou uma carreira solo, né? Não seguiu o conselho dos pais, não seguiu a palavra de Deus, fez tudo contrário à palavra de Deus, andou sozinho. Ele parou de aprender, parou de avançar nas coisas do Senhor e avançou só em si mesmo. E a gente já sabe o que aconteceu, né? Aquela situação do leão, ele vai fazer o que não tem que fazer. O leão estava morto e ele vai lá comer daquele mel. E quantas coisas ele fez que não podia fazer, porque estava sozinho. Será que ele tinha pelo menos um amigo para dar um alô para ele, para falar assim, não, por aí não. Tem muitas pessoas que talvez, na caminhada, pare de ouvir um outro, pare de aprender. Você nunca pode parar de aprender. É por isso que você está aqui nessa noite. Por mais que você conclua lá as faculdades devidas, por mais que você faça trocentos cursos, você nunca vai deixar de aprender. Amém ou não amém? Sempre alguém vai ter algo para te ensinar. E é por isso que você está sentado aqui. Talvez aqui no nosso meio tenha mestres aqui nessa noite, mas ele está sentado aprendendo daquilo que o Senhor está falando. Pastor Levi, ele sempre foi um homem muito próspero, e ele sempre conta, talvez os pastores vão lembrar disso, ele não conseguiu nem concluir a faculdade dele. Por quê? Porque ele deixou tudo para servir o Senhor. Ele não fez o bacharel em teologia, e nem por isso deixa de ser um homem respeitadíssimo. Ministrou até em polo de Seminário do Sul. É coisa grande? É coisa grande? Quantos já ouviram falar do Seminário do Sul? É um seminário muito grande, um seminário que para ministrar ali, né? Aí mas teria que apresentar currículos, querido, o currículo dele veio direto do Senhor, foi falado para ele, a matéria que o senhor vai ministrar, o senhor tem mais respaldo do que vários doutores aqui, e é o Senhor que vai ministrar essa matéria. Você pode dar glória a Deus, dizer aleluia? Tremendo. Então, pessoas aprendiam com ele, e pessoas vão aprender com você também, né? Você não pode estar sozinho. Então, ele avançou só em si mesmo. Ainda vai dizer a palavra aqui nesse versículo, que nós estamos rodeados do quê? De uma grande nuvem de testemunhas. E aí, quando eu li isso, eu fiquei imaginando, talvez um estádio, um lugar onde tivesse dois tipos de pessoas. Claro que aqui eles estão apontando numa direção, mas vamos trazer dentro da revelação daquilo que o Senhor falou no meu coração. Imagine na tua corrida dois tipos de pessoas: aqueles que já venceram. Poderia falar pelo que realmente né, os heróis da fé, aqueles que já venceram, estão no Senhor. Imagine que todos eles estivessem te contemplando, e eles estariam falando exatamente assim: olha, eu venci, você vai vencer também. Amém? Porque aquele que vence, aquele que é vencedor, ele torce para que outros vençam. Mas vamos trazer para cá, imagine que tivesse, querido, nessa corrida, observando essa corrida, muitas testemunhas, e tivesse pessoas que venceram, e outras pessoas que não venceram. As que venceram também estariam dizendo: olha, você vai conseguir, você também pode. Olha, eu quero te dar alguns testemunhos, eu quero falar com você como foi no momento que eu pensei em parar, no momento que eu tomei uma pancada assim, assado, parecido com a sua, e vai te dar bons conselhos, vai te dar uma boa, mas também tem uma outra tropa, aqueles que não venceram, não querem que ninguém vença,
Aqueles que sempre dizem assim: olha, não tem como conseguir não, olha não, esse aqui não tem entendimento não, olha não dá não. Você, de qualquer maneira, você está rodeado de muitas testemunhas, pessoas que são ao seu favor e pessoas que não são ao seu favor. Quantos estão entendendo? Amém? Isso aí vai ter em todo lugar, seja no trabalho. Imagina você numa corrida para uma promoção, você está numa corrida para promoção, tem gente que já chegou lá e não tem problema com sombra, quer que você chegue também, e ele alcance patamares maiores, mas tem um montão de gente lá que não quer o seu crescimento, que não quer que você avance. Então, rodeado, de uma grande nuvem de testemunhas, aqueles que venceram, mas aqueles que não venceram, e aí a palavra de Deus vai falar que tem muitas coisas que nos embaraçam, e talvez aquilo que nos embaraça, que prende, que tira as nossas forças, talvez em algum momento sejam pessoas mais próximas do que a gente imagina, pessoas que liberam palavras negativas para você. Imagine alguém numa corrida, cheio de peso. Quantos já correram aí com muito peso na carcaça? Só eu? 2, 3, com muito peso na carcaça, muito peso na carcaça, mais do que de repente eu poderia numa caminhada. Imagine numa corrida. É fácil correr assim? Só que tem gente que nessa corrida está levando o peso desnecessário, está dando ouvido para quem não tem que dar ouvido, está olhando para quem não tem que olhar. Sabe o que diz a palavra no versículo de número 2? Para a gente olhar para quem? Para Jesus Cristo, autor e consumador da tua fé. Fala para o teu irmão: olha, você tem que ter exemplo sim, mas você deve olhar para Jesus Cristo. Tem que ter exemplo sim. Pastor, tem que ter exemplo, você acabou de falar que eu tenho que ter exemplo. Vou olhar para o exemplo, querido, mas mesmo os exemplos, agora mesmo a gente estava falando, não vou ficar expondo aqui, de alguém que se escandalizou porque um pastor muito conhecido no nosso meio, ele fez algo inadmissível aos olhos dele. Aí a minha pergunta é: comece a se aproximar dos pastores e você vai ver que eles são homens normais, que o Senhor, Ele perdoou os nossos pecados, amém? Deus perdoou os nossos pecados, mas nós temos dificuldades às vezes, tanto quanto você, em várias áreas. Ou o pastor não é tentado? Não é verdade? E aí ele vai se escandalizar por algo que, ao meu ver, é simples, mas para ele aquilo ali foi o suficiente para acabar com ele. Naquele instante, qual era a dica para ele? Ler Hebreus 12:2. Olha para Jesus, começa a caminhar com o pastor, você vai ver que ele fala de futebol. Você vai ver que se a gente começar, você falar do seu Flamengo, do Vasco, Botafogo, eu vou falar do meu Fluminense. Se falar que o teu time é melhor, eu vou falar: não, melhor está o meu irmão, o Fluminense está jogando pra caramba. Aí tu pensa: pastor fica falando de time. Tem gente que às vezes, querido, vai achar que pastor não pode usar nenhuma blusa de time, como já vimos. Agora há pouco tempo eu encontrei uma pessoa que para ele é um verdadeiro escândalo, porque eu estava correndo e estava de short. Aí ele falou: onde já se viu um pastor de short? Acho que ele queria que eu corresse de calça jeans. Mas essa aqui é a verdade. Ou então com a calça social e com esse sapato, porque de tênis aí já estaria entrado em pecado também. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Nesse momento, se gerar escândalo, tem coisas que não são escândalo, é questão de maturidade, é questão de estar nessa carreira há muito tempo, e nessa carreira há muito tempo, você vai conhecer o Marquinho mais profundo, e você vai ver que o Marquinho está num patamar mais elevado, mas tem áreas da vida do Marquinho que não é pecado, que ele é homem, que ele é ser humano, e aí talvez você vai dizer assim: mas o Marquinho não deveria fazer isso. Querido, olha para Jesus, olha para Jesus. Se alguma coisa te escandalizar, olha para Jesus, porque o maior escândalo não sai daquele. Olha como é que ele vai dar continuidade nisso. Isso chegou longe. Olha, me decepcionou o pastor, me decepcionou fulano de tal, me decepcionou. Quem está gerando um escândalo? O pastor que avançou o sinal?
Ou ele que está propagando aquilo? Da onde está vindo o escândalo? De repente aquele que avançou o Senhor. E para quem não sabe, cadê quem está por dentro das leis aí? Quais os horários aí que pode se avançar sinal? Das 10 às 6 ou às 5 da manhã? Quem pode falar aí, afirmando? 6, negócio assim. Aí é claro, você vai passar, o pastor está ensinando de altar, ultrapassar sinal. Mas pode-se, entende? Ou ainda um lugar mais perigoso, você vai estar ligado, amém? Amém? Então isso não é um escândalo, é questão de maturidade. Tem gente que de repente vai para uma pesca, está na caminhada, vai lá numa pesca e vai lá, e quer ficar perguntando só sobre assuntos que não diz respeito à pesca. Aproveitando que eu estou com o senhor aqui, pastor, queria tirar uma dúvida do texto tal, e aí de repente fala, pô, vamos pescar, e depois no final a gente, ele vai e se escandaliza com isso. Você está entendendo? Na caminhada tem coisas, queridos, que muitas das vezes nos escandalizamos, que é falta de maturidade, é falta de, na caminhada, a gente tem que parar de tomar o chamado leitinho, e começar a comer um alimento mais sólido, um alimento mais resistente, que te dê mais sustância, que te dê mais força. Quantos estão entendendo aí? Agora muitas das vezes, papais, igual a multidão, você fica tratando com leitinho, mas lá aquele líder está assim, caramba, até quando eu vou continuar tratando no leite? Eu vou continuar tratando no leite, até quando eu vou tratar no leitinho? Não é assim que diz a palavra? Até quando eu vou tratar? Porque no meio de vós há muitos invejosos, no meio de vós há muita gente que não é um com outro irmão, que vive magoado com outro irmão, no meio de vós está atrapalhando a corrida de vocês, estão embaraçados. O que está embaraçando você? O que está embaraçando você? O que embaraça você? Que peso desnecessário você está levando? Para uma boa corrida, tem hora que você tem que aliviar de muita bagagem. Eu quero declarar para você, você vai chegar, mas tem bagagens aí que você tem que começar a tirar. Quer ver? Se Deus perdoou o seu pecado, para que você está levando ainda isso? Ah, mas o que eu fiz foi algo tão terrível. Então você está achando que você pode pagar o preço? Se aquele que pagou o preço diz que você está perdoado, por que você vai ficar levando um peso de pecado na tua vida para sempre? Quantos estão me entendendo? Peso desnecessário. Diz a palavra aqui, que nós estamos lendo, que tem muita gente embaraçada. Então deixemos. Ele está falando deixemos, não está falando só para esse ou para aquele, ele está falando para todos. Deixamos todo o embaraço e o pecado, amém? Então deixa todo o embaraço. Eu botei até aqui assim, o que está agarrado em você, que está te fazendo parar, o que está agarrado em você, que está fazendo você ir muito lento, o que está agarrado em você, que parece que você não é mais o mesmo, o que está agarrado em você, o que está acontecendo com a tua mente, que parece que, querido, que parou de ter o brilho da glória de Deus. Essa palavra pode realmente ser para nós? Amém ou não amém? Como é que você está? Como é que você está na tua atividade? Como é que você está olhando muito para esse ou para aquilo? Se perguntasse para você nessa noite, o que você acha em relação a você que tem quebrado muitas das vezes a unidade da igreja? Será que verdadeiramente a gente puxaria para nós ou jogaria para o outro? É aquele ali. Não, é porque aquele ali não me visitou. Não, é porque aquele dali fez isso e eu não gostei. É porque aquele ali sempre acha que sabe tudo. Não, é porque aquele ali sempre... Quando vamos puxar para nós? Quando verdadeiramente eu ia até o meu irmão e quebrar essa falta de unidade, me unindo com ele. Enquanto eu ficar achando que é ele, continua uma desunião tremenda. Mas quando eu mesmo avançar, querido, eu mesmo avançar e ir até o meu irmão, quando tiverem todo mundo à roda da mesa e só eu estiver sozinho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá até aquela mesa, eu tenho que buscar essa unidade. Você tem que cavar unidade, porque unidade é crescimento. Aleluia. Então,
Se é pecado, diz a palavra, se é pecado, deixa. Se é embaraço, porque tem algo que está te atrapalhando na caminhada, deixa também no nome do Senhor Jesus. Aí diz a palavra, e corramos com o quê? Paciência. Continue avançando, continue crescendo, continue aprendendo, continue ouvindo. E detalhe, ouvindo não como Sansão, porque ouviu o que tinha que ouvir, mas seguiu na contramão daquilo que ouviu. Ouviu do Senhor algo muito especial da parte dele, e falou para quem era indevido falar. Foi falar para Dalila, foi contar o segredo para Dalila, algo que era da parte de Deus para ele, não cabia a Dalila, e os pais dele mesmo já tinham falado, Dalila não é boa coisa não, e ele vai lá, vai contar os segredos de Deus para quem? Tem coisa, querido, que não dá para você contar para todo mundo. Pô, mas eu estou gostando dessa pessoa. Talvez chegue um tempo que possa contar, tem coisas que não tem que contar. Quando Maria soube que estava grávida do Espírito Santo, ela saiu correndo, nessa carreira nossa aí, saiu correndo, começou a contar no bairro, para todas as amigas dela, que estava grávida do Espírito Santo. Foi isso que ela fez? Ela se calou. Fala para o seu irmão, ela se calou. Até porque se falasse, sabe o que ia acontecer? Apedrejamento desnecessário. Ela não estava em pecado, ela não tinha deitado com homem nenhum, ela estava grávida do Espírito Santo, mas se ela sai por aí falando, ei, estou grávida do Espírito Santo, a primeira pedrada talvez viesse do próprio amigo, a primeira pedrada talvez viesse do próprio parente, a primeira pedrada talvez viesse, querido, de uma pessoa inimaginável. Quantos estão entendendo nessa noite? No nome de Jesus. Então a gente tem que estar ligado, continuar avançando, continuar crescendo. O que você está fazendo na caminhada, né? O que está pesando na caminhada? Uma pergunta para você. Muita gente foi incredulidade, falta de fé, incredulidade, né? O que pesa na caminhada? Incredulidade. Não tem como continuar. Você ainda tem fé? Pergunta para o seu irmão, você ainda tem fé? Você tem fé que Jesus está aqui? Você tem fé que o Espírito Santo está nos conduzindo nessa palavra? Como é que você está aqui nessa noite? Você tem fé que o Senhor está falando conosco nessa noite? Porque quando a incredulidade entra, querido, não tem esse que consiga não. Incredulidade não tem um sequer que consiga, né? Incredulidade faz muita gente boa abandonar a carreira proposta. A incredulidade, a falta de fé, às vezes em uma pessoa, a falta de fé, aí de novo vou falar, versículo 2, olha para Jesus, autor e consumador da tua fé, olha para Jesus, autor e consumador da sua fé, e continue correndo, não pare. Hebreus 10, 35, 36, vamos ler. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de quê? De paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possa alcançar o quê? A promessa. Você precisa continuar confiando, falta pouco. Amém? Falta pouco. Há um tempo desse atrás, eu declarei assim, eu preciso de você para ganhar, eu preciso de gente enraizado nesse lugar, eu preciso de gente que se importe, eu preciso de gente que brinde, eu preciso de pessoas que verdadeiramente, querido, coloquem vida nesse lugar, sejam fiéis nesse lugar, que não olhe só para si mesmo, mas olhe para a igreja, como a igreja do Senhor, olhe para essa casa, olhe para, olhe para esses altares, olhe para esses músicos, olhe para os seus irmãos, olhe uns para os outros. Eu preciso de pessoas que se importem verdadeiramente, que não seja só um culto pós culto e vai embora,
e não está nem aí para o que está acontecendo. Eu preciso de pessoas que se importem. Quantos nessa noite verdadeiramente pode se importar? Porque se a gente começar a se importar, eu creio que vai haver um crescimento muito grande nesse lugar. Então não pare, você pode ganhar, você pode vencer. E aí a palavra vai terminar aqui dizendo, a carreira que nos está proposta. A carreira, para uma carreira, é uma carreira, para uma carreira requer tempo. Você começa uma carreira aí, começa uma carreira hoje e ela já acaba hoje? Vamos trazer, para a gente entender isso melhor. Imagine, eu já tenho, daqui a pouco a gente tem 30 anos na presença do Senhor. Essa minha carreira no Senhor já vai daqui a pouco para quase 30 anos. É uma carreira, requer tempo. As coisas não são de uma hora para outra. A gente já recebe a vitória por fé, mas é uma carreira, não é algo temporário. Olha, minha carreira é hoje, é só hoje, não é hoje também, mas é amanhã, continua. Aí porque não aconteceu hoje, você se esquece que é uma carreira, pensa que é temporário, pensa que tinha que acontecer hoje, é hoje, se não acontecer hoje, amanhã eu estou fora. Fala para o teu irmão, é uma carreira, requer tempo, carreira requer tempo e paciência, tem de paciência, requer o quê? Temor, coragem, bom ânimo, perseverança. Nessa carreira tem que ter paciência, tem que ter paciência com o irmão, tem que ter paciência com os pastores também, né? Talvez alguns pudessem falar assim, não, pastor que tem que ter paciência comigo, ele é pastor. Tem que ter paciência com os pastores também, porque nós também somos seres humanos, amém ou não amém? Tem que ter paciência com seus pais. Às vezes eu escuto, já escutei da minha filha assim, papai, tem mais paciência com a vovó. Tem que ter paciência com a minha mãe, talvez ela esteja até me ouvindo, né? Tem que ter paciência. Às vezes a gente pensa que é só aquela pessoa que tem que ter paciência com a gente. Querido, a gente tem que ter paciência um com o outro, amém? Na carreira a gente precisa ter temor. Eu sempre falo disso. Se eu estou lá num trabalho, será que eu não vou ter temor de falar daquela autoridade? Se eu estiver numa carreira, essa carreira que me é proposta, essa caminhada linda e grande, a vida eterna, a glória eterna, se eu perder o temor nessa carreira, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a falar assim, ó, venha como estás e permanece desse mesmo jeito. Mas quem tem temor vai dizer, venha como estás, e Deus vai transformar a sua vida, amém? Se não tiver temor, vai chegar um tempo que aí começa a falar, mas isso não tem nada a ver, o pastor já está viajando, não, melhor ser sozinho, por que estão falando isso ou falando aquilo, por que correção, por que palavra de exortação, de encorajamento, é a carreira é longa, tem gente que já cumpriu, mas nenhum dos que estão aqui terminou a carreira ainda, e sabe-se lá o tempo que Deus vai nos dar nessa carreira, e nessa carreira a gente tem que ter tudo isso. Sim, eu coloquei isso aqui, bom ânimo, perseverança, temor, paciência, tempo. Quantos podem dar mais alguma palavra aí nessa carreira? O que temos que ter nessa carreira, até chegar dia perfeito, até ver perseverança, fé, bom ânimo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Bom ânimo, porque viver só desanimado, você nem começou, já está cansado. Alegria, oh Deus, repete essa para mim, que eu preciso também de alegria. Receba alegria, não que o pastor de vocês está triste por aí, cabisbaixo, mas tem dia que você precisa ser renovado na alegria, amém ou não amém? Caminhada, e às vezes você
por não estar sozinho. Deus te devolve a tua alegria. Às vezes você está mal-humorado, está cansado. Devolve a tua alegria simplesmente porque aquela pessoa que tu ama sorriu para você. Porque alguém sorriu para você. Já viu aquilo no trânsito? De repente o camarada está aquele dia ruim, e de repente quando ele vai abrir a boca com alguém, o camarada abre o vidro e dá maior sorrisão para você. E aí o que tu faz? Vai brigar com ele? Fala assim: Senhor, a primeira coisa é me perdoa, Senhor. Meu Deus, e eu ia crente, eu ia brigar com ele. Querido, já teve gente que... Já teve um momento meu que eu passei por uma pessoa, ele passou por mim, passei por ele, abriu o vidro, era policial, estava fardado, aí ele ficou olhando para mim assim, aí eu falei um monte de verdade, fui embora, e aí depois eu me arrependi, e graças a Deus que ele vinha atrás, não sei se já vinha para me matar, mas o Espírito Santo falou tão grande, eu acendi pisca-alerta, fiz com a mão assim, lá na frente, para ele parar, e ele falou: pô, esse cara deve querer me pegar, deve ser alguma coisa assim. Aí ele veio e tal, abriu o vidro, aí eu já assim para ele, aí ele, falei: perdão, meu amigo, a minha falha com você foi grande, eu nunca deveria ter tratado você do jeito que eu tratei, me perdoa. E se você visse esse senão: pastor, será que eu estaria crucificado para você? Será que você caminharia mais uma milha comigo? O que você acharia de mim nesse momento? Um homem normal. Amém ou não amém? Já vimos tantas coisas nessa caminhada, mas apaziguamos não por aquilo que estávamos vendo, mas por aquilo que entendemos no Senhor. Porque por aquilo que você está vendo, talvez você crucifique imediatamente, mas por aquilo que você aprendeu com o Senhor na caminhada e continua aprendendo, você vai e apazigua, você vai e ama. Amém? Então, a carreira que está proposta. E o que está proposto? Diga para o seu irmão assim: vida eterna. O que está proposto? Ver o Senhor face a face. O que está proposto? Rever os nossos entes queridos. Você pode dar glória a Deus? O que está proposto? Ver os nossos entes queridos. Diz a palavra que vamos ver os nossos, vamos rever. Os heróis da fé, os profetas, diz que nós vamos ter surpresas. Aquele que você falou: esse foi direto para o inferno. Meu Deus do céu. Imagine um senão, aquele que pensou que aquele foi direto para o inferno, e agora ele está lá, e aquele que pensou que estava indo para o céu, misericórdia, diga-se misericórdia. Que o Senhor nos ajude. A carreira, querido, ela tem que ser completa aqui. E para isso você precisa perseverar até o fim. Aleluia. Apocalipse, então, carreira que nos está proposta, né? Qual o propósito? E aí vai falando, Apocalipse 20, do 11 ao 15, vou abrir aqui. Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito o quê? No livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Nessa carreira, você teve teu nome escrito no livro da vida, e quando você chegar ao propósito, teu nome vai estar lá, mas você tem que correr essa carreira até o final. O que está proposto para a gente? Vida eterna, o nome vai estar lá no livro, Apocalipse 21, do 1 em diante, olha o que está escrito: e vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Gosto muito dessa palavra. O mar já não existe, não tem mais separação de terras e terras.
vamos estar todos juntos para sempre. Quantos podem dar glória a Deus? Porque o mar, principalmente nos tempos antigos, né? Todo mundo achava que só existia aquela terra, depois eles começaram a partir para dentro dos mares, e o que aconteceu? Descobriram novas terras, novos povos, né? Então o mar já não vai existir mais, vamos estar juntos para sempre. Você pode dar glória a Deus, pode dizer aleluia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos o quê? Toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, diga para o seu irmão, quem vencer, herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O que acontece na caminhada? Timidez? Que aí ele vai falar disso agora. Aí na caminhada é hora de chegar em patamares maiores, é hora de chegar em níveis maiores. É uma carreira, é hora de chegar no céu, é hora de acabar a carreira, completar o propósito. E aí, o que está impedindo? De repente, chegou a hora de você orar. Você precisa orar, você precisa orar ainda hoje. Imagine toda a igreja orando ainda hoje, assim: Senhor, abençoa a igreja do Projeto Vida Nova em Parque Esperança. Senhor, abençoa a minha igreja. Talvez você ore assim: Senhor, abençoa a minha igreja em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa os meus irmãos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez essa oração sua seja o suficiente. Você pode dar glória a Deus? E aí você entrou e você orou. Talvez alguém convidou você: vamos orar sim, vamos orar. Senhor, abençoa. Vamos orar pelo quê? Vamos orar pelo culto. Senhor, abençoa esse culto no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque diz: ai não, mas eu tenho tanta timidez. Você precisa vencer, você está numa carreira. E nessa... Aleluia. Aleluia. Você precisa vencer a timidez, a falta de fé, quanto aos tímidos, aos incrédulos. Na caminhada perdeu a fé? Perdeu as forças? O Senhor renova as suas forças, mas é na caminhada. Não é parando, não é desistindo. Ele renova as suas forças na caminhada, na corrida. Pastor, tem um momento que parece que eu parei de correr, mas não deixou de caminhar. Tem gente que para de caminhar por pouca coisa. Eu não estou querendo me comparar a super-homem nenhum, não. Mas minha esposa faleceu e eu daqui a pouco estava na igreja. Meu pai estava numa geladeira e eu ia reconhecer ele no outro dia, reconhecer no outro dia. E sabe onde eu estava? Eu estava na igreja. Pastor, mas não é todo mundo que é assim. É uma carreira. E tem gente que às vezes no momento desse para a carreira, acha que a vida eterna é aqui. O que está proposto para você é a vida eterna e não é aqui, mas é aqui nessa carreira, nessa corrida, cada um nos seus desafios, na carreira proposta, né? Talvez essa carreira proposta seja busca, talvez seja o completar o que? O ministério, talvez seja, né, avançar no seu chamado. Cada um tem o seu chamado, é a sua carreira, mas com o propósito de chegar ao que? A vida eterna. Cada um cumprindo a sua missão, talvez portaria,
diaconato, serviço, pastores, auxiliares, evangelistas, ganhando vidas para Jesus, toda a igreja, amém? Multiplicando, crescendo. Quantos estão entendendo aí? Aleluia. Sabe onde eu estava? Vem para cá, vem dar aula no seminário. Não perdi a minha fé, passei a amar mais ainda o Senhor. Fui para o seminário. Agora tinha dia lá no seminário, teve uma vez que eu cheguei lá, a sala cheia de alunos, e eu simplesmente comecei a chorar. E aí de repente, eles viram que pastor também chora, porque Jesus também chorou. Aí falou: pastor, melhor eu só ir para casa hoje. Aí eu falei para eles assim: não, eu só preciso de um tempo, só preciso da compreensão de vocês, do amor de vocês, do carinho. Aí veio um, abraçou, falou: vamos orar pelo pastor? Eles começaram a orar. Respirei fundo, soltei aquele ar que estava me consumindo e voltei para dentro e parti para dentro. Não estou falando com isso, pastor, tá se julgando melhor? Não, estou falando para vocês as minhas debilidades também, as minhas deficiências, e deixei de continuar. Teve hora que eu pensei que não ia conseguir, vinha uma palavra, teve um momento que eu comecei a falar: Senhor, aquela pessoa morreu, eu não falei do amor, do teu amor para ele, Senhor, aquilo estava me consumindo. Alguém não sabia, Marcelo de Assis, falecido, Deus usava muito ele, né, um homem poderoso no Senhor. Tomara que eu tenha surpresa naquele grande dia, porque na caminhada ele se perdeu. Tomara que eu tenha surpresa naquele grande dia, ele esteja lá no céu. Você pode dar glória a Deus? E ele chegou para mim, portaria da igreja, ele vinha chegando, e ele chegou assim: e aí, varão? Ele gostava muito de mim. Ele falou: fala, varão. Eu falei: fala, Marcelo. Ele falou: eis que te digo, você está pensando que é Deus? Eu fiquei quieto. Aquele negócio só estava dentro de mim, falando: Senhor, eu não falei. Você está pensando que é Deus? Você acha que consegue falar para todo mundo? Ou você não sabe que aquela pessoa, Deus usou alguém para falar com ele? E por que você está assim? Aquieta o teu coração e continua. Aí ninguém entendeu, né? Porque senão pelo menos tinha um glória a Deus aí. Quantos verdadeiramente entendeu o que aconteceu? Eu estava ali, triste. Alguém usado no poder de Deus chegou e falou para mim, falou: aquieta o teu coração, porque aquele ali foi falado para ele, sim. Temos que falar para todos, amém? Mas você não vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É claro que onde você estiver, você tem que falar, não é uma desculpa para mim, estou agora, mas Deus estava falando que para mim descansar meu coração, porque a minha carreira, o que Ele tinha comigo era grande, e por que isso estava me sucumbindo? Por que isso estava me matando? E o que está te matando? O que está esfriando você? O que está acontecendo que você parou de frutificar? O que está acontecendo que você não é mais o mesmo? É cansaço, é hora de se levantar no renovo do Senhor. O que está acontecendo? Querido, a carreira proposta para você, para coisa grande, para a vida eterna. Eu não vou ficar lendo todos os textos aqui, mas diz lá, aqui nesse livro de Apocalipse aqui, que lá a gente não vai precisar nem mais de luz, porque o Senhor é a nossa própria luz. Não vamos precisar de sol, não vamos precisar de lua, porque Ele vai resplandecer a glória dEle para sempre nas nossas vidas. Você pode dar glória a Deus, dizer aleluia. Meu Deus. 22 do 12 ao 16. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Essa caminhada, essa carreira, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardarem os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete mentira, qualquer que ama mentira, adora uma mentira, qualquer que ama e também comete, ficarão de fora.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Você pode dar glória a Deus e dizer aleluia. E aí, para terminar, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. É só deixar o pecado. Talvez quando diz fora ficarão, é só deixar o pecado. Deixa o pecado e você vai cumprir a sua carreira, amém? Você vai acabar a sua carreira, né? Deixa o pecado, tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. Eu quero concluir então nessa noite a palavra. Vamos ficar de pé.